Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Júlio Rocha, especialista em consórcio. Você já sabe as regras do consórcio? Isso mesmo, vou falar sobre isso nesse vídeo. Roda a vinheta aí, editor. Eu sou Júlio Rocha, especialista em consórcio, e hoje a gente vai falar sobre as regras de consórcio. Mas antes de eu continuar, se você chegou nesse vídeo aqui de paraquedas, é o primeiro vídeo que você está vendo nesse canal Júlio Rocha, eu convido você já a se inscrever nesse canal, já chegar dando like para fortalecer o nosso trabalho. Consórcio é um dos temas que a gente mais fala aqui. Esse canal é para você que deseja comprar um carro, deseja comprar uma casa através do consórcio, sem pagar juros de financiamento. Se esse é seu objetivo, seja bem-vindo. Aí, não esquece de dar o like não, hein? Vamos fortalecer a nossa comunidade aqui no canal Júlio Rocha. Vamos lá então. No consórcio existem algumas regras. Na nossa vida existem regras. Você já imaginou se não tivesse as regras, como seria desorganizado tudo na vida? Vamos lá. Imagina que você gosta de futebol, mas o futebol que você gosta é o futebol americano. Não é o futebol de campo, esse que a gente conhece aqui no Brasil, esse que é famoso no mundo inteiro e que brasileiro é especialista nisso, né? Qualquer um hoje aqui no Brasil sabe dar opinião sobre futebol. Aí você vai e entra no campo, mas você está no campo do futebol americano e você não sabe as regras. O que vai acontecer? Você vai ficar todo perdido, porque você não sabe como jogar aquele futebol. E nisso também acontece nas regras do seu condomínio. Quando você compra um apartamento, que você vai morar em um prédio, pode ter certeza, lá existem as regras que você precisa cumprir. Se você não cumpre essas regras, você é penalizado. E no consórcio não é diferente. Se você não cumpre as regras do consórcio, você pode ser penalizado. E qual que são as penas que você vai ter se você não souber a regra do consórcio? As penas são o quê? Perca financeira, frustração, falar que o consórcio não funciona, falar que o consórcio é um golpe, falar que o consórcio não contempla nunca, falar que o consórcio demora. Essas são as penas que você tem se acaso você não segue as regras do consórcio. Eu criei 4 palavrinhas que são as regras do consórcio e eu vou explicar para você nesse vídeo qual que são essas regras. Então fica atento, fica até o final desse vídeo para você conhecer as regras principais do consórcio que você, antes de você contratar um consórcio, você precisa saber. Então chega aqui comigo aqui no quadro aqui, vamos mostrar para você essas regras, tá? A primeira regra, a regra é FTSR. A primeira regra é o F. O que é um F no consórcio? F no consórcio é o fundo comum. Vamos lá. Fundo comum. Essa é a primeira regra do consórcio. Fundo comum é o valor arrecadado do grupo. Imagina que tem um grupo de 1000 pessoas. Todo mundo paga o seu boleto todos os meses. Uma parte desse boleto é o fundo comum, é o valor arrecadado do grupo para fazer as contemplação. Por que é tão importante você saber o que é fundo comum dentro do seu grupo de consórcio? Porque se você olha o histórico do grupo e você vê que no seu grupo ele tem bastante arrecadação, bastante fundo comum, isso quer dizer que vai contemplar mais pessoas no seu grupo. Então isso é importantíssimo. Se você vai fazer um consórcio, é importantíssimo você saber qual que é o valor do fundo comum do grupo, quantas pessoas vai ser contemplada naquele grupo. E você só sabe através da arrecadação do fundo comum. No F também existe fundo de reserva. Algumas administradoras elas colocaram esse fundo de reserva, tá? É um percentual em torno de 2 a 3%. O que é importante você saber? Se o seu grupo tem fundo de reserva,
No meu caso, aqui da Central Consórcio Online, a gente não trabalha com fundo de reserva. O fundo de reserva, ele aumenta o custo da operação, tá? Então imagina que esse fundo de reserva seja 2%, 2, 3%. São 2, 3% que você está pagando a mais. A regra do fundo de reserva, ela é um valor que você paga durante todo o período do seu consórcio e é devolvido para você no final do plano uma parte desse valor. Essa é a regra do fundo comum, tá? Eu não gosto muito de grupos de fundo de reserva, por quê? Porque nem sempre é devolvido o valor que você pagou. Normalmente o valor que é devolvido para você é um valor a menos. Imagina que você ficou todo o seu plano pagando 2, 3%. O certo seria que no final do plano você recebesse esses 2% que você pagou durante todo o período. Mas não é assim que funciona. Você sempre recebe um valor a menos. Então eu não gosto de grupos que têm fundo de reserva. A segunda é taxa. É o T. O T é de quê? De taxa de administrativa. Taxa de administração, tá? O que é uma taxa de administração? A taxa de administração é o valor que a administradora tem para poder organizar todo o sistema de consórcio, para poder pagar a comissão do vendedor, para poder pagar a comissão do representante, para poder fazer toda a operação administrativa. Essa é a taxa administrativa, o custo efetivo da sua cota de consórcio. Por que é importante você saber qual a taxa administrativa que você está pagando? Para você saber o custo final da sua cota. Vamos lá, você contratou uma cota de 50 mil. Você precisa saber qual que é a taxa administrativa que você está pagando daqueles 50 mil, se é 10%, se é 15%, se é 20%. Isso é muito importante. E lembrando, se você faz um consórcio em 40 meses, é uma taxa administrativa. Se você faz em 80, em 90 meses, é outra taxa administrativa. Então é importantíssimo que você saiba qual que é a taxa administrativa que você está pagando no seu consórcio, para você fazer comparação qual que é a melhor taxa administrativa. Eu recomendo você, antes de fazer um consórcio, tenha na sua mão 2, 3 propostas de administradoras de consórcio diferentes, porque aí você faz comparação do custo efetivo do consórcio. Você vê a taxa administrativa de cada uma e qual que é mais viável para o seu bolso. No T, existe também taxa de adesão. Algumas administradoras praticam a taxa de adesão. O que é uma taxa de adesão no consórcio? A taxa de adesão é uma antecipação da taxa administrativa, tá? Aqui, volto a dizer, aqui a gente não pratica taxa de adesão, mas algumas administradoras praticam taxa de adesão. Eu recomendo que, se você tiver uma proposta em mão e está cobrando taxa de adesão, a recomendação que eu tenho é: fuja de taxa de adesão. Eu não acredito que um produto consórcio, que é um produto financeiro, para você fazer o planejamento financeiro para comprar o seu carro, comprar a sua casa, há necessidade de cobrança de taxa de adesão. Então, eu não apoio a cobrança de taxa de adesão. Isso é o Júlio falando. E a gente não pratica taxa de adesão. Então, risca do seu plano. Se você está fazendo alguma simulação para contratar um consórcio, fuja de taxa de adesão. Terceiro é o S. O S é de seguro. A maioria das administradoras cobra seguro nos seus planos. Para que serve esse seguro? Esse seguro serve para invalidez ou morte. Se algum motivo aconteceu uma invalidez com você ou teve uma morte, esse consórcio automaticamente ele é quitado. Então, a maioria das administradoras pratica o seguro. Agora, existem alguns administradores que isso não é obrigatório e outras são obrigatórios. O que eu recomendo? Quando você for contratar o seu consórcio, tem a opção de você contratar o seu consórcio com seguro e depois você tirar o seguro no percurso. Mas depende muito do seu objetivo. Por exemplo, se você vai fazer no nome da empresa, não há necessidade de seguros, tá? Então, você contrata sem seguro. Agora, se é na pessoa física, eu recomendo que você faça com seguro. Mas é importante você também saber qual que é o valor do seguro que é cobrado por mês. Porque aquela parcela que você paga por mês
ela vem o seguro. Então você precisa saber exatamente quanto que você está pagando de seguro. Outra coisa importante, se você tem acima de 60 anos, aí a sua parcela, o seu consórcio não vai ter seguro. Por quê? Porque o seguro não cobre acima de 60 anos. Então fica atento também com essas possibilidades aí, tá? A maioria das administradoras cobra seguro, mas isso não é obrigatório. Então você pode verificar se você quer com seguro ou sem seguro. Mas isso está no seu custo efetivo também do consórcio. E o terceiro é reajuste. O que é reajuste? Toda linha de crédito existe reajuste. E no consórcio existe dois tipos de reajuste. Existe reajuste de fabricante, quando se trata de automóvel, e existe reajuste de IPCA, e também existe outros índices que regulamentam o consórcio. O que é importante você saber? Saber qual que é o reajuste que você contratou no consórcio. Porque, exemplo, se você quer comprar um carro e você contrata um consórcio com reajuste de fabricante, você pode ter surpresas. Qual surpresa? De cada 3 meses a carta de crédito aumenta e a sua parcela aumenta também. Então é importante que antes de você contratar o consórcio, você saiba qual é o reajuste que está aplicado no seu contrato. Eu recomendo que é sempre bom você, quando se trata de automóvel, você procurar o reajuste do IPCA. O IPCA, você vai ter um reajuste no seu primeiro ano do IPCA, no seu 13º ano você vai ter o reajuste do IPCA e a cada 12 meses você vai ter esse reajuste. Esse reajuste ele não é na sua parcela, esse reajuste é no seu crédito, você aumenta o seu poder de compra, então a sua parcela automaticamente também ela vai aumentar. Isso é muito benéfico para você, cliente que deseja contratar um consórcio. Agora, se o seu objetivo é questão de imóvel, você pode ir lá. O imóvel ele é padronizado, a maioria dos administradores cobra o mesmo índice que é o INCC, então isso aí não tem dificuldade. Agora, quando se trata de automóvel, é importante que você fique atento. Essas aqui são as regras do consórcio que você, cliente, precisa saber. Para quê? Para saber o custo final que você está pagando. Qual que é o valor final que você está pagando no seu plano de consórcio. Não dá para você entrar no consórcio sem você saber as regras. Se você sabe as regras, você consegue calcular qual que é o valor final, tá? Agora, Júlio, se você fala para mim, isso é muito difícil, isso é muito complicado. O que eu recomendo? Eu recomendo que você procure um especialista. Porque o especialista ele vai te auxiliar e ele vai te passar todas essas informações aqui das regras e você vai ter tudo em mão. Aí você vai saber exatamente qual o valor de crédito que você está contratando, qual o valor do crédito que você vai pagar no final do seu plano. Então, esses são as regras FTSR. Se esse vídeo agregou na sua vida, já chega, se inscreva nesse canal, dá o like e compartilha. Mais um vídeo do canal Júlio Rocha.